Está no ar o programa Canal Aberto pela PUC TV, Canal 22, aliás, pela PUC TV, Canal 24, NET, Canal 22. Como sempre, todas as segundas-feiras, o nosso programa, o nosso blá blá blá. Começa de novo aí, gente. Foi mal. Ainda bem que foi no começo. Atenção. 3, 2, 1, gravando. Está no ar o programa Canal Aberto aqui pela PUC TV, Canal 24, em HD, é claro, e também pela NET Canal 22. Vamos falar sobre política. Muitos assuntos vão rolar aqui no programa de hoje, principalmente o PMDB. Nós vamos falar sobre sucessão municipal, eleição dentro do partido, vamos ver a relação do PMDB com o PT, vamos ver também como é que pensa o PMDB com relação ao governo federal do PT. Para conversar conosco, nós convidamos o deputado José Nelto, ele que é do PMDB, é líder na Assembleia Legislativa e um dos mais polêmicos deputados do nosso estado de Goiás. José Nelto, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, João Silvestre, boa noite, Ulisses Aécio. É um prazer muito grande poder comparecer mais uma vez aqui para esse diálogo, para esse debate e para falar da política de Goiânia e da política do estado de Goiás. Boa noite, Ulisses. Boa noite, João Silvestre, boa noite para o nosso convidado e boa noite também para você, telespectador especial do programa Canal Aberto aqui na PUC TV. O Zé Nelto ficou 4 anos fora da Assembleia Legislativa, depois voltou, já voltou como líder do PMDB, é um dos deputados que representa a oposição do estado de Goiás lá na Assembleia Legislativa e tem feito um trabalho com muita força, assim, bastante atuante. É um deputado que está presente em todos os assuntos dentro da Assembleia Legislativa. Deputado Zé Nelto, como é que está sendo esse início aí desse novo mandato, do retorno do senhor Alego? Olha, eu confesso para você, eu voltei depois de 4 anos, depois de exercer 7 mandatos seguidamente, ficado 4 anos fora, eu voltei como um garoto de 18 anos, com muita vontade de fazer política, de trabalhar, de servir o meu estado de Goiás e fazer mudanças que eu aprendi ficando 4 anos fora, entendendo que a opinião pública, ela cobra muito da classe política, que a opinião pública está de olho no que está fazendo o político. Portanto, eu quero fazer um mandato exemplar, um mandato voltado para os interesses da população do estado de Goiás e cumprindo o papel do meu partido, que é de liderar a oposição na Assembleia, mas com responsabilidade, com seriedade e discutindo assuntos de interesse do estado de Goiás. O senhor já foi deputado estadual algumas vezes. Qual que é essa mudança que o senhor quer implementar, por exemplo, nesse novo mandato do senhor? Uma boa pergunta. Eu vejo que a Assembleia não corresponde com a expectativa popular. A Assembleia produz pouco, não produz muito, deveria produzir muito mais. Veja bem, o Congresso Nacional está produzindo muito mais do que a Assembleia. Vou dar um exemplo lá. Nós falamos no início do mandato da maior transparência, falamos no início do mandato em diminuir o recesso parlamentar. Veja que o Congresso Nacional hoje tem apenas 55 dias, enquanto a Assembleia tem 90 dias. E o projeto até hoje não saiu do papel. Por quê, O projeto foi apresentado, por quê? Porque a bancada do PMDB, a bancada da oposição, nós temos apenas 10 deputados. Nós não conseguimos aprovar nenhum projeto, mas conseguimos cobrar da Assembleia, da bancada governista, e hoje a responsabilidade está nas mãos da bancada governista, que apresentou um projeto diminuindo 15 dias, e nós estamos diminuindo aproximadamente 35 dias, que é a nossa proposta, voltando para 55 dias, como é no Congresso Nacional. E até hoje, esse projeto não foi discutido, não entrou em pauta, são assuntos de interesse da sociedade, e eu não vejo essa boa vontade da bancada governista naquela casa. O senhor acha que isso aí seria, assim, tão importante para o parlamentar, já que nós acompanhamos o trabalho dos deputados e a agenda dos deputados geralmente são muito cheias, né? O deputado tem que estar apresentando em quase todos os locais, acompanhando a base, trabalhando nesse sentido.
E a mudança ali na Assembleia Legislativa, até que ponto ela é fundamental? Porque muitas vezes as pessoas falam, mas falam superficialmente. Agora eu quero saber qual seria o resultado da diminuição desse tempo ali na Assembleia. Olha, o deputado estaria trabalhando mais, usando a tribuna, discutindo projetos. Eu vou dizer para você, a Assembleia discute projetos que não têm o menor interesse. Eu acho um absurdo o parlamentar ficar na Assembleia dando nome de rodovias, título de cidadão goiano. Nós temos assuntos sérios. Você não acha que vulgarizou essa questão de título de cidadão goiano? Porque geralmente os políticos só dão título de cidadão goiano para quem quer rico, burguês, ou seja, que financia as campanhas. Ou seja, geralmente o senhor não vê um pobre sendo agraciado com título de cidadão. Quando é porque, de certa forma, é raro e convidar aquela pessoa, assim, por exemplo, de parcos recursos. O senhor não concorda comigo? Ou seja, que o título de cidadão tem sido dado por pessoas erradas? Não, eu digo para você, tem gente que merece. Nós temos que reconhecer que tem gente que tem um merecimento por trabalhos prestados ao Estado de Goiás. Mas a maior parte é por bajulação. O cidadão quer bajular um ricaço aí, que tem dinheiro, para dar a ele um título de cidadão goiano. E eu sou contra. Vou dizer para você que o primeiro título de cidadão que eu concedi, quando era vereador de Goiânia, foi para um jornalista. Pobre, mas um homem respeitado. O José Divino, da antiga televisão Anhanguera, que é muito respeitado. Não tem posses, mas tem cultura, tem sabedoria. Esse foi o primeiro título de cidadão que eu concedi como político, quando era vereador de Goiânia. Mas eu fico analisando, nós temos um assunto sério para discutir, a questão da saúde em Goiás. A saúde vai mal no estado de Goiás e a Assembleia não estabelece uma agenda positiva, um debate, para debatermos a verdade da saúde no estado de Goiás. Deputado, a Assembleia não debate a questão da educação no estado de Goiás, a segurança pública. E outro assunto também que eu gostaria de tocar aqui com vocês, o papel da Assembleia é fazer as leis e não ficar dependendo do Poder Executivo e também o orçamento também. Isso é papel do Parlamento e não do Poder Executivo. Então, nós temos que cumprir o nosso papel. Eu estive visitando alguns países, quando estava fora da Assembleia. Você vai na Assembleia Americana, no Congresso Americano. Quem faz o orçamento, quem produz o orçamento é o Congresso Americano. Quem faz as leis é o Congresso Americano. Então, portanto, nós, deputados, ficamos lá apenas votando matérias de interesse do governo do estado de Goiás. E assim todo o parlamento. Então, nós precisamos de resgatar o parlamento e chamar a população para a participação popular. Um detalhe interessante quando a gente fala em termos de fiscalização, porque, na verdade, há muitas coisas fogem da atribuição do deputado. A verdade é que, o senhor disse bem aí, deputado tem que fiscalizar e deputado tem que legislar, porque esse é o poder dele. Inclusive, o nome fala, o próprio nome, Assembleia Legislativa de determinado estado, né? Isso deveria ser levado muito a sério. Mas, infelizmente, existem essas distorções dentro dos poderes que, às vezes, não deveria correr. Mas, de uma certa forma, o deputado de oposição, com 10 deputados, como na Assembleia Legislativa, fica difícil passar os projetos, fica difícil vocês implantar, né? Assim como no governo federal, da mesma forma, a oposição tem batido muito, tem lutado muito, mas fica ali no eixo daqueles que comandam o Congresso Nacional. Mas, deputado, uma das coisas que nós debatemos aqui, aliás, a principal é política, né, Ulisses? Aqui nós não podemos deixar de debater em política. E, no momento, há uma polêmica grande quando se trata das próximas eleições, as eleições de 2016, quando se discute já as coligações. O Ronaldo Caiado foi a grande paixão do PMDB na eleição passada. Eu não sei até que ponto o Ronaldo Caiado contribuiu com o PMDB, mas eu sei que o PMDB contribuiu muito para o Ronaldo Caiado ser candidato e ser o nosso terceiro senador, que foi o que foi eleito ano passado. Agora, hoje eu vi uma entrevista com o César Donizete, do PT, presidente do PT, e ele dizia que teve reunião do PT e que a prioridade é organizar todos os municípios diretórios do PT e que quer o PMDB como aliado em Goiânia, mas não quer nem saber do DEM de Ronaldo Caiado.
E ao que tudo indica, parece que o PMDB está mesmo de olho em Ronaldo Caiado. Como é que está essa situação hoje dentro do PMDB? O PMDB está mais próximo do PT ou do DEM do Ronaldo Caiado? João Silvestre, uma boa pergunta. O PMDB está mais próximo do povo. O PMDB está sentindo o que o povo está sentindo na pele. A falta de um bom transporte coletivo, a cidade cheia de lixo, a cidade mal iluminada, a saúde não vai bem na capital e assim também no interior do estado de Goiás. A situação muito crítica no estado de Goiás. Eu fico muito preocupado quando eu vejo hoje uma notícia do Jornal Popular que o governador do estado de Goiás não vai pagar em dia o salário do Ministério Público e nem o salário do Poder Judiciário. Isso me preocupa muito. Portanto, nós do PMDB temos uma estratégia. O PMDB tirou uma carta, uma reunião, um compromisso. O partido acabou. Nós decretamos o fim de todos os diretórios no interior do estado de Goiás, inclusive da capital. Sabe por quê? O PMDB, em vários municípios, não lançava candidato, deixava de lançar candidato, fazia alianças com partidos ligados ao Palácio das Esmeraldas. O cidadão achava que o PMDB era uma propriedade particular dele. Não. O PMDB é um partido do povo. Quer dizer que a partir de hoje não tem diretório municipal em nenhum município, são comissões provisórias. E ainda mais, eu já vou aproveitar esse programa que tem uma grande audiência. Nós tomamos uma posição dura. O partido terá candidatos nos 246 municípios do estado de Goiás. Só um momentinho. O partido terá candidatos nos 246 municípios. Nós vamos continuar com essa conversa aqui daqui a pouco, depois do nosso intervalo comercial. Estamos de volta com o programa Canal Aberto na PUC TV, canal 24.1 em HD, também na NET, canal 22. Lembrando que o nosso programa será reprisado no domingo a 1h da manhã de segunda-feira, né, Ulisses? E com um detalhe, hein, gente? Neste domingo, dia 5 de abril, o programa Canal Aberto estará completando 5 anos no ar. Olha que não é brinquedo, não. O programa completa 5 anos e muito sucesso, muita gente boa passou por aqui, muita gente boa esteve no programa Canal Aberto, é governador, senador, prefeitos de várias cidades, deputados estaduais, deputados federais, pré-candidatos de todos os níveis, nós entrevistamos aqui, portanto, programa que tem 5 anos de muito sucesso, graças à diretoria da PUC, que tem nos dado todo o apoio, o professor Eduardo, o professor Volmir, o professor Daniel, Dom Washington Cruz, toda essa equipe que trabalha conosco aqui na PUC TV, desde o porteiro até os nossos operadores, câmera, enfim, todo mundo contribuíram para o sucesso do programa durante esses 5 anos. Todo mundo, o Joberson Silvestre, o Lucas, essa galera inteira. O pessoal, a equipe toda, né? Que eu agora não posso nem dizer o nome, porque tem muitos aí que já passaram por aqui, que estão aqui com a gente. Graças a Deus, o programa completou 5 anos de muito sucesso, muita credibilidade, tem muito respeito aqui, porque nós respeitamos também todos aqueles que fazem parte do programa. Tanto aqueles que vêm aqui contribuir com as suas entrevistas, que é a grande contribuição, quanto aqueles que nos amparam aqui nos bastidores, que nos ajudam a fazer esse programa. Portanto, muito obrigado a todos e o sucesso do programa, é claro, depende a união de força de todo esse pessoal aí. Nós conversando aqui com o Zé Nelto, líder do PMDB, uma figura que realmente conhece muito de política, 8º mandato agora, né, com intervalo de 1, né? Então, o Zé Nelto contribui muito com a nossa política. E a gente está debatendo aqui sobre o PMDB. O PMDB, segundo o Zé Nelto, vai lançar candidatos nos 246 municípios. Hoje não existe nenhum diretório. Como é que vai ser reorganizado esse partido em todo o estado de Goiás, Zé Nelto? João, Ulisses, o partido já está sendo reorganizado. Nós temos aqui um trabalho, um planejamento, um projeto político, reuniões todas as quinzenas, vamos avaliando as comissões provisórias. Cada município forma a sua comissão provisória e ela chega, ela é avaliada. Se nós entendermos que aquela comissão provisória é para negociar, para lançar vice de um partido ligado ao Palácio das Esmeraldas,
Se aquela comissão provisória não tem futuro, não vai lançar um candidato, essa comissão provisória será rejeitada. Nós vamos chamando aí novos filiados, abrindo o partido, o que é mais importante, abrindo o partido para a sociedade civil organizada, para a juventude, que quer a mudança na política do estado de Goiás. Nós estamos prestigiando candidatos jovens que querem mudança, que querem uma nova política, que rejeita a política do atual governador do estado de Goiás, que rejeita esses 20 anos do chamado Tempo Novo, que já ficou velho. Por isso, aquele cidadão filiado no PMDB, que quiser o partido, pensando que é dele o partido, que é a propriedade dele, é melhor ele entregar o partido, porque essa comissão provisória não será aprovada de jeito nenhum. Deputado, por quê? Porque o cidadão quer negociar uma vaga de secretário. E o que é que nós queremos? Lançar candidaturas competitivas nos 246 municípios. Partido político, Luiz César, você que é um filósofo, é igual partido, é igual time de futebol. Time de futebol que não joga, não tem torcida. Assim é partido político. Eu já mando um aviso, um recado. Quem acha que o PMDB é dele, não vai lançar candidatura, é melhor procurar outro partido, porque essa comissão provisória não será aprovada. Deputado, por que essa caça às bruxas internamente no partido? O partido estava assim praticamente sem controle, ou seja, cada um para um lado, cada um seguia o rumo que queria, ou seja, inclusive, como o senhor disse aí, até negociando, fazendo, não é nem negociando, né? Fazendo negociatas, ou seja, partidária a ponto de apoiar assim, o adversário? Não, negociatas, maracutaia, negócios, discursos, isso nós não admitimos, isso acabou, essa era no PMDB. Quem ficou com o partido 30 anos, não lançava candidatura, achava que ele era o coronel do partido, então o partido não tem no interior, em lugar nenhum, quem é dono do partido, isso acabou. O partido é um partido popular, é um partido do povo que tem a responsabilidade com o estado de Goiás e com o Brasil. Então é uma nova era que nós vivemos no PMDB hoje, partido atuante e um partido que realmente o cidadão ele tem que colocar na sua mente. O primeiro passo dele, filiando ao PMDB, é servir o povo do seu município. Agora, quem será o responsável por isso? Quem será o presidente do PMDB? Nós temos aí vários comentários com os colegas de mídia, dizendo que o Sandro Mabel seria o nome indicado para o PMDB. O Sandro Mabel é um homem ideal para isso? Ele tem condições de fazer esse PMDB rejuvenescer? É bom lembrar que ele já foi presidente do PL, do PR, e os partidos também na gestão dele não conseguiu esse crescimento que o PMDB quer hoje. O PMDB é um partido diferente. O PMDB, quando lança uma candidatura, tem um candidato, ele tem no mínimo 20%, 30% em qualquer município do estado de Goiás. Porque nós temos uma militância ideológica, que conhece o PMDB, que gosta do PMDB, que acredita no PMDB. O Sandro Mabel é um bom nome, mas o partido tem outros nomes e essa Eu poderia questão... citar outros nomes aí? E essa questão... O senhor, por exemplo, seria um candidato? Tem a pretensão ou não? O meu nome já foi ventilado por diversas vezes. Hoje mesmo eu já recebi convite, já tive a especulação hoje, dos 3 filiados do partido, ligando para mim, a cúpula do partido, se eu poderia ser o candidato à presidência do PMDB. Mas esse não é o meu projeto no momento agora. Eu estou focado na liderança do partido, na Assembleia, estou trabalhando muito, visitando os finais de semana, eu visito aí aproximadamente 5, 8 municípios, e a partir agora de abril, depois da Semana Santa, eu quero visitar todo mês, todo final de semana, eu quero visitar aí, da quinta-feira, sexta, sábado, domingo, aproximadamente 20, 30 municípios. É a minha meta. Quero visitar, como líder da bancada do PMDB, todos os 246 municípios. Mas o senhor não poderia fazer esse trabalho, por exemplo, como presidente do partido, não? O senhor não acha que é possível? Não, eu poderia, mas eu acho o seguinte, você não pode achar que é o líder, que você é o dono do partido, e não abrindo espaço para novas lideranças e também para outros companheiros. Você não pode ir lá e chutar a bola e correr para a área e cabeceá-la, né? Você tem que abrir espaço, entendo eu, para que o partido possa continuar crescendo.
não faz parte da minha vida política a concentração, não. Eu sou o presidente do partido, eu sou o líder do partido. Eu acho que a gente cresce, o partido é como uma equipe trabalhando, uma equipe realmente levantando de madrugada e dormindo tarde. É assim que a gente vai crescer o PMDB e mostrar que o PMDB é a alternativa concreta, real, para tomar o poder no estado de Goiás. Tá certo. Deixei o senhor dar uma respiradinha para voltar àquela pergunta que eu fiz para o senhor anteriormente. DEM ou PT? Qual que será melhor para o PMDB, na opinião do senhor, no caso da disputa aqui dentro de Goiânia hoje? Olha, o PMDB não pensa só em Goiânia. Pensa no povo, Nós né? pensamos em todo o estado de Goiás. Certo. Mas o partido Goiânia tem é o foco hoje, né, deputado? O partido tem uma prioridade. Qual que é a prioridade hoje? Eleger governador de Goiás. Não, a prioridade hoje, candidatos a prefeitos e a vereadores. Então, certo. Em Goiânia, o nosso debate, nesse momento agora, nós estamos focados em eleger o maior número de vereadores, filiações partidárias, assim em todo o estado. Alianças partidárias, ela tem a hora certa. Só vamos discutir este assunto a partir do ano que vem, porque nós não sabemos o que vai acontecer na política. Quer dizer, nós temos agora, a partir do dia 12, novas manifestações. O povo volta novamente para as ruas. O senhor está nas ruas também? Como é que está? Eu não fui na manifestação passada. Eu não estava em Goiânia. Mas não pretende ir nessa também? Nesta agora eu vou. Quero dizer para você, eu vou. Por quê? Um estilo democrático, um espírito democrático. Eu entendo que a população tem que estar sempre na expectativa, a população não pode dispersar, a população tem que realmente ganhar as ruas e cobrar do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, cobrar da própria imprensa e também do Poder Executivo. É importante que você realmente coloque o bloco nas ruas para mostrar a sua insatisfação com a corrupção. O Brasil hoje passa por uma crise ética muito grande. Não é só o Executivo, não. Quer dizer, o Poder Judiciário passa também por uma crise ética. Os chamados tribunais e também o Poder Legislativo, que tem uma nota quase igual da Presidente da República. Tá certo. Mal avaliados. A pergunta foi bem respondida. Eu acho que na época certa, coligações serão discutidas. Mas já dá para pensar assim, hoje, qual o perfil do candidato a vice, no caso do PMDB com Iris Rezende Machado? Olha, João, é muito difícil. Perfil... Você admite que o Iris é o candidato do PMDB? PMDB? No meu ponto de vista, pode ser o candidato do PMDB. Seria que... Se fosse hoje, ele seria o candidato. Seria que, da minha parte... Eu seria leviano se dissesse que não seria o candidato. Hoje ele é o candidato, mas amanhã ele pode não ser o candidato do PMDB. Ele é porque ele é, porque ele disse ou não, porque? Ele não disse, ele não falou nada, ele não discute esse assunto. O PMDB quer mas o PMDB hoje confia, sempre confiou, acredita em Iris Rezende Machado, é um grande administrador, foi e será o melhor administrador da história política de Goiás até hoje. Isso eu posso afirmar para a população do estado de Goiás. Ganha Goiânia se Iris Rezende Machado puder colocar o seu nome para a disputa. Mas ele disse que só vai discutir esse assunto a partir de outubro, assim que terminar o período das filiações partidárias e também nós estamos aguardando, já que o PMDB está na luta, está comprometido da reforma política, que a reforma política é a mãe de todas as reformas. Verdade. Não dá mais para discutir. Inclusive, eu quero discutir essa reforma política. Nós vamos discutir isso aqui. Eu quero saber de você, inclusive, qual que é a proposta do PMDB para a reforma política a nível nacional. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Estamos de volta com o programa Canal Aberto, 5 anos. O aniversário acontece agora no próximo dia 5 de abril. Estamos conversando com o deputado estadual José Nelto, do PMDB, ele que é líder do PMDB na Assembleia Legislativa. Falávamos no final do último bloco que nós iríamos falar sobre a reforma política. E o PMDB já lançou o seu
plano, né, de reforma política lá no Congresso Nacional. Parece por Renan Calheiro e pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que apresentou essa nova reforma. Quais são os tópicos dessa reforma proposta pelo PMDB, Zé? João, o PMDB, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ele assumiu a responsabilidade, também responsabilidade de Michel Temer, o vice-presidente da República, Renan Calheiros, para conduzir a reforma política. Agora, é uma reforma difícil, porque ela mexe com interesses de todos os partidos políticos. Agora, que não dá mais é você aceitar no Brasil criar um partido político como se abre um boteco. Isso está acontecendo no Brasil. O cidadão cria um partido para fazer negociatas, para vender o seu tempo, o seu horário para o candidato ao executivo, tanto a presidente da República como candidato aos governos dos estados da federação e também aos municípios. Seria o caso do PL agora? Esse é um caso. E é muito difícil hoje você fazer política com tantos partidos políticos. Vou dar um exemplo para você. No período da ditadura militar, nós tínhamos 12 ministros. Quando falava que o ministro ia no estado, o estado parava. Você sabia quem era o ministro. Hoje ninguém conhece mais os ministros. Depois veio a nova república, com Tancredo Neves e Sarney. Aí houve um aumento de mais 4 ministérios, 16 ministérios. Depois veio Collor de Mello, também aumentou um pouco. Depois Fernando Henrique Cardoso, passando para, me parece que 24 ou 26 ministérios. Lula, 28 ministérios. A presidenta Dilma, 39 ministérios. Quer dizer, não dá para você governar um país com 39 ministérios. E o PMDB apresenta uma proposta agora diferente, arrojada. Quantos ministérios? 20 ministérios. 20? Eu acho que isso é importante para você administrar o Brasil. Qual a reforma que o PMDB quer? Primeiro, diminuir o tamanho da máquina. A máquina está inchada, poderosa, gorda, obesa. Você tem que diminuir o tamanho do governo. Por quê? Para sobrar dinheiro para a iniciativa privada, para os programas de governo. O que nós queremos do PMDB? Primeiro, o voto facultativo. Ninguém pode ser obrigado a votar. Você tem que votar com a sua consciência. Aí a gente muda o Brasil. Acabar com a reeleição. A reeleição, ela trouxe realmente a palavra corrupção. O candidato, para ser eleito, ele mente, engana, não mostra o verdadeiro orçamento, não mostra o rombo que está o Estado, o país, segura reajustes que o país precisa de fazer. Então, portanto, nós defendemos um mandato de 5 anos sem reeleição. E defendemos também o fim das coligações. E queremos agora o chamado voto distritão. O que é o voto distritão? Você elege os mais votados. É inadmissível você ver aí o efeito Tiririca. Tiririca teve 1.300.000 votos. Celso Russomano também. E aí elege lá, na sua aliança partidária, gente ou candidatos, deputados, que tem lá 1.000 votos, 500 votos. O Enéas elegeu um deputado federal com 50 votos. Esse é um desrespeito ao cidadão. E o que nós estamos propondo aqui, nós do PMDB, no Congresso Nacional? Você tem, vou dar um exemplo, na Assembleia, 41 deputados, os 41 mais votados. E assim também para a Câmara Federal, os 17 mais votados. São propostas audaciosas, são propostas assim, polêmicas e extremamente radicais, porque voto facultativo, a redução, por exemplo, ou seja, a não reeleição. O senhor acredita que terá êxito essa reforma do PMDB? O senhor acredita com a convicção? Aécio, eu estou com muita, Ulisses, eu estou com muita convicção. Por quê? Porque a sociedade, o povo saiu para as ruas. Saiu agora cobrando uma posição e o impeachment da presidente da República. Quer dizer, cobrando o fim da corrupção, cobrando reformas no Código Penal, reforma tributária, enfim, saúde para a população, uma educação digna, segurança. Nós não temos segurança no Brasil. Agora, ou o Congresso toma uma posição,
a próxima marcha será contra o Congresso Nacional. Mas tem dois fatores aqui, Ulisses, que eu também me deixa assim, um pouco preocupado. O voto facultativo, aparentemente, é muito bom. Mas o que eu fico mais temeroso com relação ao voto facultativo é a chamada compra de voto. Porque hoje nós temos em vários locais do interior vereadores que venderam casa, venderam lote para comprar voto no dia das eleições. Isso é comprovado, né? Ninguém denunciou, mas existe isso. Agora, o voto facultativo, o sujeito vai ficar mais folgado ainda. Ou você me dá tanto, eu vou lá votar para você. Se não me der, eu não vou, não tenho obrigação de ir. Quer dizer, não pode ser também, na sua opinião, Ulisses, um fator de compra de voto, isso aí? Não, eu concordo com você, João. Se o eleitor não estiver suficientemente amadurecido, isso acontecerá, isso é óbvio, não é? Até porque essas barganhas aqui, a gente começou a conversar, inclusive, sobre negociados, a proliferação de partidos que fazem essas grandes barganhas, não é? Milionárias, ou seja, todos nós sabemos, ou seja, a Justiça Eleitoral sabe disso, ela só não mexe com isso porque ela não é acionada, ela tem que ser acionada. Agora, uma coisa é o seguinte, João, deputado Zé Nelto e telespectadores, eu acho que o nosso eleitor ele está um pouco amadurecido nesse aspecto aí. Ou seja, a partir do momento em que ele se torna mais cidadão, ou seja, ele se torna um eleitor mais cidadão, ele vai ter essa convicção de que, mesmo não sendo obrigado a votar, ele vai votar quando se sentir necessário. Porque é até uma forma, João, de mostrar também que o eleitor, ele está vigilante, está vendo que o sistema político no Brasil está totalmente, vamos dizer assim, cheio de defeitos e que não há mudança há 400 mil anos. Se você for pegar a estrutura partidária nossa, as mudanças são pequenas. São através de quê? São através de portarias ou então de normas da legislação eleitoral. Por quê? Porque o Congresso Nacional, o próprio Executivo, as pessoas envolvidas não tiveram a coragem suficiente de fazer essas mudanças aí, essas rupturas que, inclusive, essa proposta do PMDB, proposta não somente do PMDB, essas que o deputado colocou, provavelmente pode ser as do PMDB, mas outros partidos defendem também, são mudanças extremamente radicais e que podem mostrar um novo comportamento da política no Brasil. É verdade. Agora, Ulisses, opinião. quanto à reforma, continuando aqui, ela é a reforma mais importante que tem. O Brasil mudou. Justamente. Depois da chamada era da internet, das redes sociais. Então isso mudou completamente. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Quando houve aqui o referendo, se a população continuava armada ou desarmava a população. Foi uma campanha bonita, usando os meios de comunicação, a sociedade interagindo, conversando, dialogando, amadurecendo, e não foi preciso de buscar um eleitor em casa. E ele compareceu em massa lá para dar o seu voto cívico. Então, há um amadurecimento muito grande hoje do eleitorado, uma consciência hoje, porque nós temos hoje uma ferramenta poderosíssima, que são as redes sociais. Isso mudou o Brasil, está mudando o Brasil. Se não fosse as redes sociais, nós não teríamos 1 milhão de pessoas lá na Avenida Paulista. Mas você não acha também que as redes sociais têm um lado negativo, extremamente negativo, que é aquela agressão, ou seja, que é caluniar, difamar, injuriar as pessoas de forma errada, ou seja, sem aquela certeza, ou seja, e aquele efeito manada também, um começa a fazer uma coisa e todo mundo vai atrás. Não, aí eu acho o seguinte, nós temos que discutir realmente uma legislação faça com que o cidadão ele tem que ser responsabilizado pelo que ele fala nas redes sociais. Ele também poderá ser processado. Criminalizado por aquilo. Criminalizado pelo que ele fala nas redes sociais. Tudo na vida tem que ter limite. Tudo na vida você tem que ter a palavra responsabilidade. Agora, o cidadão, ele está indignado com a corrupção no Brasil, indignado com a saúde, o povo morrendo porque não tem UTIs, a educação vai mal, o professor ganhando R$ 654, um professor chamado Prolabore, a segurança pública, você veja o caso do governo de Goiás, que é o chamado CIV, ele colocou profissionais na área da segurança pública, que não eram concursados. O estado de Goiás foi vergonhosamente, lá no Supremo Tribunal Federal, virou chacota o que está acontecendo em Goiás.
O senhor falou em concurso aí. O senhor não acha também, por exemplo, que o próprio político tem que ter um amadurecimento em relação a isso? Porque o concurso também, de certa forma, o concurso ad eterno, ele acomoda a pessoa. O senhor não acha, por exemplo, que o concurso devia ter uma data de validade, de vencimento, ou seja, 8 anos. Você prestou o concurso, passou 8 anos. Depois você é obrigado a prestar um concurso de novo, ou seja, porque se tiver pessoas mais preparadas, mais embasadas, para ocupar aquela função. Zé, vamos fazer o seguinte. Depois do intervalo comercial, o Zé Nelto vai comentar essa sua pergunta. Daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Canal Aberto na PUC TV, canal 24, em HD, também na NET, canal 22. O Lissés respondendo a sua pergunta, Zé Nelto, sobre a questão CIV, ou seja, o CIV que foi colocado, né, em relação aos concursos, ou seja, aproveitou pessoas que não eram concursadas. E há também, por exemplo, essa grande crítica em relação ao servidor público hoje, que presta um concurso, faz a prova, passa e depois muitos se acomodam, ou seja, fica aquela coisa toda. Então, perguntei ao deputado se ele não acha que tem que ter, por exemplo, uma data de vencimento, validade em concurso hoje, ou seja, 8 anos, 10 anos, ou seja, mas uma forma de você procurar avaliar e introduzir novos elementos, ou seja, novos funcionários públicos, para que não fiquem essas críticas permanentes que a população tem feito aos servidores públicos. Lissés, o que é preciso de ter gestão e responsabilidade, governos sérios. O governo, vou dar um exemplo para você. Eu tive a honra de conhecer o David Cameron quando ele era deputado no parlamento inglês. E conversando com ele lá, ele disse, olha, o meu partido, nós vamos aqui ser eleitos e a minha plataforma é demitir 500 mil servidores ingleses aqui. O Estado está inchado, essa é a plataforma dele. Foi eleito com essa plataforma lá, porque o eleitor que não trabalha no serviço público achava que o Estado estava inchado e o Estado não estava funcionando. Então o que é que nós queremos? Um Estado enxuto e aquele servidor que não cumpriu o papel dele, tem o estatuto do servidor, ele terá que ser responsabilizado. Ele tem que ter a responsabilidade que ele é um empregado do povo, que ele tem que servir muito bem na educação, na saúde, na segurança pública. Mas nós não podemos fazer um concurso e daqui 8 anos demitir esse servidor. O servidor público, entendo eu, ele tem que ter a palavra estabilidade. Iniciativa privada não é assim, mas iniciativa privada não é assim. Agora ele tem que ter responsabilidade. Por quê? Ele não pode virar massa de manobra de quem está no poder, achar que manda nele, demite ele, força ele fazer o que quer o governante, seja de qualquer partido. Aqui eu estou protegendo a sociedade. Mas tem uma pergunta aqui, que se eu não fizer para você, muita gente vai falar, João Silvestre realmente pisou na bola. Júnior do Friboi, vai ser ou não expulso do PMDB? Senão ele ia embora que sem falar isso. Não podia ir embora, né, Ulisses? Olha, essa pergunta eu ouço ela pelo menos umas 10, 15 vezes. Por dia? Por hora. Mas vai responder hoje aqui no programa. Frederico Jaime já saiu. Muitos outros nomes nós já conseguimos afastá-los do PMDB. Quanto ao Júnior do Friboi, é um processo. Nós sabemos que o partido tem divisão. Nós temos que reconhecer isso aqui publicamente aqui. Eu não sou homem de mentir, de enganar. Tem um grupo do PMDB que é apaixonado no Friboi. Grupo não, assim, grande? Um grupo grande ou grupo pequeno? Mas não é apaixonado no Friboi, não. É apaixonado no dinheiro do Friboi. No dinheiro sujo do Friboi, que não paga imposto. Quer dizer, que usou realmente, no final do ano, uma grande negociata, uma barganha, quando ele apoiou o governador Marconi Perillo. Ele só apoiou o Marconi, sabe por quê? Quando ele viu a certeza da vitória do Marconi. E no final do ano ele ganhou um presente do governo do estado de Goiás. Ele ganhou a isenção de 1 bilhão e 300 de impostos aqui, que ele não pagava há 12 anos aqui. Então, portanto, eu vejo que hoje ele não tem clima mais nem de fazer política no estado de Goiás. Aonde ele aparecer publicamente em uma reunião política, ele será vaiado. A revista Época dessa semana colocou o seguinte, que o PMDB não está conseguindo encontrá-lo para notificá-lo do processo de expulsão. É verdade isso? Ou seja, não está conseguindo encontrar o empresário? O oficial de justiça, o oficial do PMDB, da chamada Conselho de Ética, da Comissão de Ética, ainda não conseguiu. Eu fiquei sabendo que agora ele já foi notificado por AR. Então, é um caso que está na Comissão de Ética e eu confio
na comissão de ética do PMDB. Bom, como é que está hoje a relação entre Iris Rezende e Maguito Vilela? A melhor possível. Na semana passada, nós tivemos uma reunião, na semana passada, nós tivemos uma reunião no escritório do ex-governador de Goiás, ex-prefeito, no líder do PMDB, Iris Rezende Machado, com a presença do prefeito Maguito Vilela, que se diga por sinal, ele revolucionou a cidade de Aparecida. Aparecida de Goiânia será conhecida em 2 eras, antes do Maguito e depois do Maguito. Quer dizer, uma verdadeira revolução. Tivemos uma reunião com a bancada federal, a bancada estadual e hoje não há divisão entre Maguito e entre Iris Rezende Machado. Aliás, quem do PMDB falar mal do Iris, falar mal do Maguito, está falando mal do PMDB. Tá certo. Como é que está o PMDB hoje a nível nacional? O PL está sendo aí construído, né, ou formado o PL pelo Cleovan Siqueira, e há essa discussão, até o Ulisses abordou aqui já durante o programa a situação. Mas o PMDB, você está vendo uma possibilidade de haver um rompimento entre o PMDB nacional e o PT? João, tudo pode acontecer. Aquilo que eu disse antes aqui. Tudo depende da Operação Lava Jato, ela vai aprofundando, delações premiadas aí acontecendo. Nós não sabemos o que tem nessas delações premiadas, isso vai vir a público. A população voltando para as ruas dia 12, se achar realmente provas concretas contra a presidente da República, que houve dinheiro de corrupção na sua campanha, ficar claro que houve, eu não tenho a menor dúvida, o partido vai ficar com o Brasil. Isso já está claro já. Agora, o que nós queremos? Que o Brasil volte a crescer, que o Brasil volte a ter credibilidade, tanto internamente e também internacionalmente. O que mudou? Mudou o PT ou o PMDB? Porque antigamente o PMDB era unha e carne com o PT. Não, o PMDB está ouvindo as vozes das ruas. O PMDB não vai ficar contra hoje, as vozes das ruas. Essa é a grande verdade. Isso é para qualquer partido político. E vejo que o PT, existem pessoas sérias no PT, pessoas do bem, mas o PT quebrou aquela palavra que era a grande consagração do partido. O próprio PT já está falando em refundar o partido, já há um comentário quando nesse você sentido, vê, né, que a Marta Suplicy eu ia falar isso agora, deixa o PT, o senador Paulo Paim, ícones do PT, deixando o PT, e eu já vejo o presidente Lula já querendo criar uma confederação. O senhor não acha que isso é base, acaba se transformando em base de apoio do próprio PT? Dá um exemplo aqui. O PSOL, a Luciana Genro era candidata à presidência da República, a Dilma foi candidata, ela não se declarou o voto assim, mas praticamente via que a predisposição do PSOL, pelo menos do partido, era apoiar a presidenta Dilma em relação a Aécio Neves. O senhor não acha que isso acaba também, de certa forma, descentralizando e virando base de apoio do PT? Olha, pode acontecer. O que eu falei desde o início aqui, o que nós temos que fazer neste momento agora, que é cobrado por toda a sociedade civil organizada. Esse sistema eleitoral nosso, ele está falido, ele é corrupto. Nós temos as eleições mais caras do mundo. Veja bem, o Brasil, nós temos aqui a 7ª economia do mundo. Nós temos as eleições mais caras do que as eleições americanas. Mas quer dizer, ainda é um absurdo, querem aumentar, é um desrespeito. ainda quer mais dinheiro do poder público para a campanha, quer dizer, financiamento, financiamento de público, campanha, da qual eu sou contra. Eu também sou. Eu sou contra o financiamento público aí, né? E acho o seguinte, o financiamento privado. Por exemplo, se uma empresa ou um empresário, uma empresa doou dinheiro para um partido, ela não pode doar dinheiro para o outro partido. Servir dois senhores ao mesmo tempo. Eu sou favorável. Mas ela não pode ser beneficiada também, porque realmente no Brasil tem isso. Não, porque ninguém dá dinheiro de graça, não. Se o empresário coloca dinheiro na minha campanha, na sua campanha, do João Silvestre ou de qualquer candidato, ele quer buscar o dobro, ele está fazendo um investimento. Isso não pode acontecer. Eu sou favorável a doações através do CPF. Aí sim, isso fica mais democrático. E o que é mais importante? Você acabar com os marqueteiros.
É um absurdo Mas você o fazer PMDB, as campanhas mais PMDB caras. As quer, campanhas mais caras. isso. o PMDB quer o financiamento de empresas na proposta que foi feita ao Congresso. Não, né? há uma discussão dentro do próprio PMDB aqui. O que é que nós queremos? Acabar com a figura do marqueteiro. Pronto, aqui, olha, o deputado Zé Nelto é candidato a prefeito de Goiânia. Ô, eu vou aqui de cara limpa aqui agora, você vai me entrevistar, o povo vai conversar comigo, me perguntar, me questionar. Agora não, você monta uma propaganda, desculpa aqui dizer, não quero fazer propaganda, mas olha, vamos fazer uma propaganda global, uma propaganda bonita, com marketing. Mas é verdade, geralmente o salário dos marqueteiros, ou seja, é coisa assim, exorbitante, a gente até desconfia. Olha, um marqueteiro, ele cobra para uma campanha de governador, ele cobra 20 mil reais. 20 milhões? 20 milhões de reais para fazer uma campanha de governador. Isso tem que acabar com isso, são truques. Você está mentindo, enganando para a população. O bom é o candidato de cara limpa. Então, o que nós estamos defender e fazer a campanha, acabou os marqueteiros. Pô, você vai discutir educação, você vai discutir segurança pública, você chama quem entende de educação para discutir com o candidato. Hoje discute comigo, amanhã com outro candidato. É esse debate, seja chamado o marqueteiro. Esse é o cidadão que está para encarecer a campanha, para pegar dinheiro, receber dinheiro como o Duda Mendonça recebeu lá no exterior. Isso é um absurdo. Então isso precisa de acabar. É isso que nós queremos que aconteça no Brasil. Pois é, Zé, mas acontece que o que acabou foi o nosso Foi o tempo. programa. Infelizmente, chegamos ao final do programa. Acabou? Acabou. Obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez. Foi um prazer recebê-lo aqui. Bom, muito obrigado. Uma pena que acabou. Você estava no gás agora, né? Estava no pique. Né, Zé? Tão rápido aqui. Agradeço a você, a Ulisses S. Quantas vezes eu for convidado aqui para este programa, eu tenho o maior prazer. Eu estava em Brasília, olha, apertei o acelerador para chegar aqui no tempo prometido. Cheguei até primeiro que o Ulisses S. aqui. Então, muito obrigado pelo espaço e estou à disposição deste programa aqui. Tá certo. Eu quero cumprimentar hoje o aniversariante da semana, Ulisses de Souza, líder comunitário, uma figura espetacular, uma pessoa que tem uma penetração muito grande dentro do setor, todo setor, né, Ulisses? Com todo mundo, um rapaz muito simpático, está sempre presente nos grandes acontecimentos. Parabéns para você, Ulisses de Souza. Quero agradecer o professor Eduardo pela audiência, está sempre nos assistindo. E eu falei sobre os 5 anos do programa, falei de todos, mas não falei, deixei para falar do final, do Ulisses, você, meu companheirão aqui, sempre me ajudando, aliás, me ensinando, porque o Ulisses é um professor em política e contribuiu muito com o nosso programa durante esses 5 anos. Muito obrigado, quero deixar público aqui o meu agradecimento a você por essa parceria, Ulisses. Obrigado, eu que agradeço. Mandar um abraço para a Dona Preta, para o Roberto, lá da cidade de Goiás, antiga Goiás Velho, Vila Boa, o distrito de Calcilândia. Tá certo. Meu abraço vai para você, telespectador, ficou com a gente durante esses 5 anos. Com certeza vamos ficar muito tempo junto ainda fazendo esse programa Canal Aberto. Uma boa noite, obrigado pela audiência e até a próxima segunda-feira.